Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos os estudos de hoje, gostaríamos de pedir a você que acompanha que dê um like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos no tema Metempsicose, das perguntas 611 a 613. Na pergunta 611, o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose, que é a doutrina que nós já estudamos, que diz que os seres podem voltar a reencarnar em um corpo de animal. Os seres já humanos, já alcançando o reino nominal, podem voltar a encarnar num corpo de um animal. Então a pergunta de Kardec é: se a origem do princípio espiritual é a mesma, será que isso aí não estaria consagrando? Porque nós sabemos que antes de virar espírito, o princípio espiritual vai habitar os vários reinos até ele se individualizar como espírito e encarnar no reino nominal. Então, Kardec quer saber se isso não reforçaria a doutrina da metempsicose. E os espíritos respondem assim: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Então, o princípio, a criação é a mesma para todos. Todos passam pelos vários reinos no processo evolutivo e vão alcançar o reino nominal. Eles estão dizendo que eles podem ter a mesma origem, mas com o desenvolvimento, com a evolução, se diferenciam. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Dando o exemplo, então, da árvore que surge a partir de uma semente. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no reino humano, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. A partir do momento em que ele se individualiza como espírito, ele já não guarda mais relação com o princípio espiritual que está habitando lá no reino vegetal, no reino animal. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. O corpo físico, ele tem a mesma formação dos mesmos elementos químicos que os outros reinos, mas essa semelhança no corpo para no corpo físico, porque ao se tornar espírito, há toda uma diferenciação. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então, essa doutrina que diz que depois que o espírito se individualiza, alcança o reino nominal, começa a reencarnar como homem, pode retornar ao reino animal, eles nos dizem que não é verdadeira. A ideia que o homem traz no seu íntimo de que pode habitar voltar a habitar um corpo animalizado é justamente esses seres que são retirados dos seus planetas de origem, que são exilados em planetas inferiores, com corpos inferiores. Nós sabemos que os primeiros homens que surgiram na Terra mais se assemelhavam a um animal, a um macaco, do que a um ser humano. Então, um espírito vindo de outro planeta mais adiantado, encarnar em um corpo ainda tão atrasado, para ele, na sua mente, parece que ele está habitando o corpo de um animal. Então, daí a origem da teoria da metempsicose, explicam-nos os espíritos lá no início do Livro dos Espíritos. A pergunta 612. Poderia encarnar em um animal o espírito que habitou o corpo de um homem? Então, ele está querendo confirmar. Depois de reencarnar como homem, ele pode voltar como um animal?
E eles respondem que isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Depois que ele se individualiza como espírito, ele não volta mais a habitar corpos de animais, porque nos corpos de animais ainda não há um espírito individualizado. Há um princípio inteligente em desenvolvimento. Mas os espíritos nos afirmam que ao alcançarmos o reino hominal, nós não retrogradamos mais para o reino animal. Na pergunta 613, embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado no sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências, Kardec então quer saber se essa teoria não surgiu da ideia intuitiva que tem o homem de que teve outras existências, e eles respondem assim: nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria das suas ideias intuitivas. Então há uma intuição, o homem sabe que passou por várias encarnações primitivas, com corpos ainda bastante primitivos. Então ele tem essa ideia, ele tem essa intuição. E muitas vezes o que acontece é que o homem modifica, transforma ou interpreta ao seu bel prazer, segundo as suas crenças individuais, essa doutrina, criando então essa teoria de que poderíamos voltar como animais. Kardec faz uma nota. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Então, Kardec está raciocinando, refletindo nessa nota que a ideia que muita gente faz de achar que de um animal, a próxima encarnação, aquele animal é tão inteligente que a próxima encarnação dele vai ser como homem. Isso não acontece. O tempo entre o desenvolvimento do princípio inteligente enquanto animal até ele se individualizar como homem é muito grande. Nós não podemos nem ter ideia do quanto tempo leva para que isso aconteça. Assim como do homem, quando ele alcança o estado nominal, ele também não pode voltar a encarnar como animal. Ora, Kardec continua, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais de duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Então, nem o corpo material, ele permite essa transmigração direta do animal para o homem, ou a volta do homem para o animal, muito menos o ser que já se individualizou, que já alcançou o estado de homem, que já começa a desenvolver o seu livre-arbítrio e o seu raciocínio. Se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda ao contrário na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro de sua própria espécie, e o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe otorgou para que progrida. Então, se essa a ideia partisse do reino animal para o reino hominal, respeitando o tempo e a evolução, até que teria algum sentido, porque é isso que acontece na evolução do espírito. Nós sabemos que passamos pelos reinos inferiores até alcançarmos o reino hominal. Esse é o processo evolutivo, um dos princípios básicos da doutrina espírita.
Kardec continua: seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, quer dizer, que é uma doutrina antiga, muitos povos acreditavam e acreditam ainda na metempsicose, assim como a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Antes, pois, constituem argumentos a seu favor que contrários a esse princípio. Então, mesmo para aqueles que têm uma ideia errada de que o homem pode retornar a habitar o corpo de um animal, mesmo para esses, quer dizer que já há um início de entendimento do processo reencarnatório. E mais tarde, com certeza, as coisas se esclarecerão como isso realmente se dá. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem e acerca do que não sabem também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Conforme a evolução do espírito, ele vai ter uma ideia da origem do espírito, de como isso se dá, e nós sabemos que isso só acontece com a evolução realmente do ser. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. Ainda alguns defendiam a ideia de que o homem sempre reencarnou como homem, não passou pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. Então, o primeiro sistema de que o animal evolui até alcançar o reino nominal, ele permite que o ser evolua. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadro humano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele por sua morte restitui ao reservatório de onde a tirou. Então, aqueles que preconizam que o ser humano ele sempre encarnou como ser humano, não passou pelos outros reinos, esses, segundo a teoria deles, o desenvolvimento se dá, o homem tira, assim como os outros reinos tiram do fluido vital do planeta a energia necessária que precisam, mas vão ficar sempre nas condições em que se encontram das suas espécies. Os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. Kardec desenvolvendo o raciocínio, a lógica de como se daria essa evolução no plano físico e espiritual. O homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais. É nele o ser principal que pré-existe e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado?
Tudo isso são mistérios que seria inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. Porque era assim que Kardec estudava, ele construía sistemas, teorias para explicar, tentando explicar cada um dos sistemas. O que é certo, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com seu adiantamento, na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Então, de tudo que ele estudou, o que é certo, o que ele está dizendo é que o espírito já é um ser individualizado que sobrevive à morte do corpo, a sua existência no plano espiritual vai depender das condições em que ele viveu aqui na Terra, do que ele aproveitou, do quanto ele se desenvolveu. E quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, e isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre a qual seria inútil determos. Então, esses detalhes de como se dá a passagem do reino animal para o reino hominal, isso se perde nos segredos de Deus, ou seja, eles estão dizendo para nós que nós não temos ainda evolução, condições de apreender esses detalhes. Mas o geral, a regra geral, de uma forma geral, eles nos dizem para que a gente tenha uma noção de onde a gente veio. Que nós simplesmente não aparecemos numa encarnação como seres sem ter passado antes pelos reinos inferiores da natureza. Esse princípio inteligente vai se desenvolvendo até ter condições de se individualizar e de encarnar no reino hominal. Agora, como se dá este processo? Daí eles nos informam que nós não temos condições ainda de entendermos como isso acontece. Mas com certeza, com a evolução, com o desenvolvimento, nós vamos tendo um pouquinho mais de amplitude nas nossas consciências, vamos aprendendo um pouquinho melhor, até porque vamos desenvolvendo habilidades e capacidades que nós ainda não temos. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.